Rádio Estação Web, Prêmio Ari de Jornalismo 2014. Esta conquista também é sua. Uma emissora do sistema Estação Web de Comunicação. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. Apresentação: Virgílio Neto. Muito boa tarde, pessoal, tudo bem? Estamos chegando com mais uma edição do Estação Rugby Clube, o primeiro programa do rádio brasileiro exclusivo sobre o rugby, aqui na Rádio Estação Web, ao vivo, 1 hora mais 5 minutos desta sexta-feira, 24 de abril de 2015, 22 graus Celsius aqui no Anchieta, em Porto Alegre. Faltam 146 dias para o início da Copa do Mundo. Boa tarde, Rogério Barbosa. Boa tarde, Virgílio Neto. Boa tarde a todos. Aqui estamos para mais uma, né? Edição de número 77, né, Rogerão? Isso aí. Em breve, 100 edições. Em breve, 100 edições. Está mais perto do que nunca. E o Léo Dias, na semana passada, colocou que a gente vai completar 100 edições em plena Copa do Mundo de Rugby. Se bobear, não tem data melhor, né? Não tem data melhor. E se bobear, vai ter 100ª edição do Estação Rugby Clube quando estivermos propriamente em loco lá no Mundial de 2015, na Copa do Mundo, que a Rádio Estação Web e o Estação Rugby Clube estarão presentes no Mundial. 24 de abril de 2015, hoje se celebra, né, na história, se celebra não, mas temos como memória o início do genocídio do povo armênio durante a Primeira Guerra Mundial cometida pelo Império Otomano. Então, se vocês forem aí descendentes de armênios espalhados pelo Brasil, que a colônia armênia no Brasil é muito numerosa, todo o nosso respeito ao povo armênio, que hoje se comemora o início do genocídio armênio. Comemora-se não, pelo amor de Deus, não. É uma data em memória ao início do genocídio do povo armênio. Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, em sua edição de número 77. Apresentação e produção de Virgílio Neto, central técnica de Rogério Barbosa. Intervenções hoje de Felipe Aguiar. Teremos correspondente oval, Felipe Fraga com Tacho Mineiro, Fernando Strongren com Estação Paulista e Manuel Cabral com o Pátio Lusitano. Desde o estúdio número 35, no 22º andar da Torre S da Central Anchieta de Estúdios, em Porto Alegre, para o Brasil e para o mundo, estamos no radioestaçãoweb.com.br. Fiquem conosco com estes destaques. Estação Rugby Clube. Teremos o correspondente oval com Felipe Aguiar. Os Tupis fazem o segundo jogo no Sul-Americano contra o Chile, amanhã. E para esse jogo falamos com Grilo, Abertura Tupi, ademais Cristian Oneto e Martim Cabreira, da seleção chilena. Ao vivo teremos a participação de Manuel Cabral e o Pátio Lusitano. Temos o correspondente oval, temos o Tacho Mineiro, Estação Paulista ao vivo, com o Fernando Strongren. Entrevista com Cedric Mark e Tânia Tanetani, do projeto Viagem pelo Mundo do Rugby. Temos o Quiz Beck e temos muito mais. Estamos ao vivo, hein? Muito ao vivo, 1 hora mais 8 minutos. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web ou @Rugby Clube. Facebook também, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Usem sempre a hashtag Cultura de Rugby. Nossos podcasts estão disponíveis em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube, soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. E se preferirem, visitem nosso site rugbyclube.com.br. Temos também o nosso e-mail rugbyclube@globomail.com. Ou se preferirem também, participem conosco ao vivo para o DDD código de área 51 8223 4805. 5 em Porto Alegre, 8223 4805 por SMS ou WhatsApp com custo de acordo com a tua operadora. O Estação Rugby Clube é produzido pela Rádio Estação Web e está sendo retransmitido neste momento por 9 emissoras de rádio espalhadas por todo o território nacional. Entre elas a Melodia FM de Pelotas, 106,1 MHz, Rádio Encosta da Serra de Dois Irmãos, 105,9 MHz, Rádio Difusora Web de Piraju, São Paulo, os nossos parceiros, os nossos amigos da La Deportiva AM 1120 kHz de Assunção, Paraguai,
da Rádio França Internacional, do Serviço Brasileiro da Rádio França Internacional e da Rádio Cairo no Egito. Pessoal, a gente vai para uma breve pausa, não saia daí, tem um programaço pela frente. Estação Rugby Clube, edição de número 77, é Cultura de Rugby. Rádio Estação Web. Se todos quiserem melhorar a educação. Existem 5 metas que todos nós temos que cumprir. Todos de 4 a 17 anos na escola. Todos lendo e escrevendo até os 8 anos. Todos aprendendo o que é certo para cada série. Todos formados no ensino médio até 19 anos. Todo investimento em educação bem cuidado e ampliado. E quem vai garantir que isso aconteça? Todos, 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 todos. Todos. Somos eu, você, todo mundo. Todos pela educação. Eu sou soro positivo. Tenho o vírus da AIDS. Apesar disso, sou como qualquer outro adolescente. Tenho momentos bons e ruins com a minha família. Ainda não sei que profissão vou escolher. Vivo uma fase cheia de descobertas, oportunidades e conflitos, mas sei exatamente quais são os meus direitos. As dúvidas e conflitos da adolescência são ainda mais difíceis para quem tem o vírus da AIDS. É importante que a sociedade derrube preconceitos e garanta ao jovem soro positivo condições de inserção social e profissional. O vírus não impede ninguém de alcançar sua realização pessoal. Preconceito e ignorância, sim. Rádio pela Infância, um projeto ANDI e Unicef. Dicas de trânsito. Sinal vermelho. Você é daqueles condutores espertinhos que seguem em frente mesmo com um sinal vermelho? Por quê? Quer provocar um acidente? Quer matar uma pessoa? Saiba que, além de colocar em risco a vida de outros, essa atitude é uma infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Seja responsável. Obedeça a sinalização. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. O serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. 1h mais 12 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com Estação Rugby Clube, que é Cultura de Rugby, 22 graus. Mandem sua mensagem, interaja aqui conosco, hein? Amanhã tem Brasil e Chile e a gente quer saber o teu palpite pro jogaço de amanhã, o segundo jogo dos Tupis no Sul-Americano contra os Condores, contra a seleção chilena, lá no Centro de Alto Rendimento da Federação de Rugby do Chile, no Parque Mauída, em La Reina, na Grande Santiago. Amanhã é o jogo às 5 da tarde, locais de Santiago, 6 da tarde, horário de Brasília. A gente quer saber qual o resultado, o que vai dar amanhã. Tupis ou Condores? Então mandem sua resposta para o Twitter, @rugbyclube, hashtag Cultura de Rugby, ou então aqui por SMS ou WhatsApp, DDD código de área 51 82234805, 51 DDD Porto Alegre 82223 4805, 8223-4805. Se preferirem pelo Twitter, @rugbyclube, hashtag Cultura de Rugby, pelo facebook.com/Cultura de Rugby, e sempre usem a hashtag Cultura de Rugby. Concorram a prêmios, faça igual o Manolo Schiaffino, o Manolo lá de Vitória no Espírito Santo semana passada, Rogério, olha só que impressionante. Ele colocou o resultado para a seleção do Uruguai, para os Teros, 49-9. Ele chutou esse resultado. E foi 48-9 para a seleção do Uruguai. Olha, por um ponto, hein? Não valia nenhum prêmio, mas merece ganhar, porque por um ponto ele acertou o resultado e acertou muito bem. Então, logo logo ele vai receber um brinde Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, lá em Vitória, na casa dele. Um grande abraço ao Manolo. Quero saber do Manolo, portanto, agora a opinião da seleção do país dele, ele e o Manolo, que é chileno, contra os Tupis, que jogam amanhã. É o segundo jogo dos Tupis no Sul-Americano e o primeiro jogo dos chilenos. Depois o Chile joga no dia 3 de maio, no domingo, contra o Paraguai, lá em Assunção. Então, o segundo jogo dos Tupis e o primeiro jogo do Chile, o Chile que estreia no Sul-Americano, e o Brasil que faz a segunda partida, e depois, em Bento Gonçalves, no dia 9, encara o Paraguai lá no Estádio da Montanha. Então participem conosco aqui pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @rugbyclube, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Usem sempre a hashtag Cultura de Rugby e visitem o nosso site rugbyclube.com.br, ou então interajam por e-mail para rugbyclube@globomail.com.
Se preferirem também, por SMS ou WhatsApp, DDD código de área 51 82 23 4805 com custo de acordo com a tua operadora. Agora tem quiz Subec. Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse subec.com.br. Em nome da Subec, a marca dos apaixonados por rugby, acessem o site www.subec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Subec. Bom, pessoal, o Quiz Subec ele quer saber em Copas do Mundo, qual foi o jogador que mais guardou drop goals em um jogo de mundial, em apenas um jogo, em 80 minutos, em um jogo de mundial. Que jogador acertou mais drop goals em apenas uma partida? Quantos drops e contra quem? Sabem? Se vocês sabem então que jogador mais converteu drop goals em uma só partida de Copa do Mundo, mandem a resposta aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82 23 4805 8223 4805, para o Twitter @rugbyclube #cultura de rugby ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com. O primeiro que responder corretamente leva um brinde da Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Então, participem, concorram. Subec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Subec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse subec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 70 5.000. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. É isso aí, Copa do Mundo de Rugby é cultura de rugby. Aqui na Rádio Estação Web estaremos lá no Mundial, estaremos presentes na Copa do Mundo de Rugby. E agora a gente tem uma entrevista com o projeto, com os integrantes do projeto Viagem pelo Mundo do Rugby. Roda a vinheta do Estação Rugby Clube aí, Rogerão. Estação Rugby Clube. Eles querem saber como o rugby é jogado pelo mundo e eles estiveram no Brasil. Passaram pelo Rio de Janeiro, passaram por São Paulo, passaram pela Bahia, estiveram no Paraná. E lá no Paraná, eles consideram uma entrevista para Adriana Pacheco, assessora de comunicação do Curitiba Rugby Clube. Então, eu quero muito agradecer a Adriana e ao pessoal do Curitiba que nos concedeu essas sonoras. E a gente pergunta, né? Primeira pergunta pro Cedric. Cedric, explica pra gente o que é o projeto pelo mundo do rugby, Viagem pelo Mundo do Rugby e qual que é o propósito deste projeto. Bom dia, jogadores de rugby. Somos Tânia e Cedric, um casal de franceses, viajando ao redor do mundo para encontrar jogadores de rugby. O nosso projeto se chama Voyage dans le rugby du monde. Traduzido em brasileiro seria Viagem no Rugby do Mundo. O propósito da viagem é encontrar jogadores de rugby em todos os países e ensinar aos jogadores franceses como em outros países a gente vive com o rugby, quais são as diferenças entre os países, entre a gente, mas que toda a gente tem a mesma paixão, que é o rugby, e que é um que vive diferentemente e a mesma paixão. E Cedric, quais as diferenças maiores que vocês observaram dentro dos diversos clubes no Brasil?
Não podemos dizer que há muita diferença entre os lugares onde passamos. Passamos de momento para Rio de Janeiro, que vimos o clube de Guanabara, que é um clube com nível mais pequeno que o Curitiba, mas é um clube também que a gente gosta muito de jogar rugby, tem treinador francês e eles têm a mesma paixão para o jogo. É muito difícil para eles jogar porque têm de fazer algumas vezes 3 horas de autobus só para jogar, mas é muito prazer para eles. Então não há diferença, não vi diferença com a França. Para o clube do Curitiba é mais diferente porque é um nível mais alto, é o melhor nível do Brasil. Então posso ver que a paixão é a mesma, mas a gente tem mais facilidades para jogar, os jogadores têm esse nível melhor, mas têm todas a mesma paixão. E Cedric, qual a opinião de vocês sobre o rugby brasileiro? A propósito do rugby brasileiro, eu gosto muito de ver partidos, sobretudo do Curitiba, quando fomos no torneio 7 de São Roque com todo o time, que foi um momento muito bom para mim, porque o nível estava muito alto, com jogadores internacionais como Gustavo Albuquerque ou outros do time de Curitiba. Vi muita rapidez no jogo, também jogadores com muita técnica de oposição, com muita gana de jogar rugby, com muito prazer entre eles, e me gostou muito ver rugby brasileiro. Foi uma experiência muito bonita. E última pergunta, Cedric, e é uma pergunta muito abrangente, tá? Mas na sua opinião, como o rugby pode contribuir para o planeta? Como o rugby ele pode contribuir para uma sociedade melhor, para um planeta melhor? Quer dizer, como o rugby pode contribuir para o planeta? Eu penso que o rugby é um esporte que leva aos meninos um quadro para poder levar respeito, espírito de time, que ensinar a respeitar as regras. Por exemplo, o projeto VOR, Vivendo o Rugby, do Clube de Curitiba, é muito bom porque a gente, muitos jogadores e jogadoras, que eles sabem já jogar rugby, que têm já o respeito do time, o respeito do treinador, vão lá para explicar aos meninos o que é o rugby, o que é respeitar as regras e tudo. É muito bom. Penso que o rugby, em todos os países onde vamos passar, pode levar muitas coisas boas para os meninos e que eles podem, dentro de pouco tempo, ter mais respeito para a gente, mais respeito para os colegas, e eles serão homens melhores depois de haver jogado rugby. Queremos dizer muito obrigado ao Clube de Curitiba por nos receber tão bom. Toda a gente, Adriana, Leca, o time senior, o AK, o treinador também. Foi muito prazer para encontrar toda esta gente. Obrigado. Estação Rugby Clube. Correspondente Oval. Correspondente Oval de volta aqui no Estação Rugby Clube pela Rádio Estação Web. 1h mais 25 minutos aqui na edição, 24 minutos aqui na edição de número 77. A gente vai interromper o almoço do Felipe Aguiar, ele que está almoçando, já passou do almoço, está numa degustação de Veuve Clicquot no terraço do Hotel Majestic em Porto Alegre, curtindo uma brisa do Guaíba. Ali ele que está curtindo, desfrutando do início da tarde, nublado e ameno aqui de Porto Alegre, para nos falar um pouco mais sobre o rugby do Rio Grande do Sul. Boa tarde, Felipe Aguiar Cata, seja bem-vindo novamente. Assumiu semana passada e agora de volta. Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, Rogério. Obrigado boa tarde. Pela oportunidade novamente. Então a gente vai falar hoje, já que a gente não falou na semana passada, falar hoje das 2 rodadas, né? Um resumo da 4ª rodada do Campeonato Gaúcho, realizada no sábado passado, e um resumo do que a gente pode esperar da próxima rodada que vai se realizar amanhã. Desculpa. Na primeira divisão, a gente teve na rodada passada, que foi a 4ª rodada do Campeonato Gaúcho 2015, os confrontos entre Centauros e Brumers, entre San Diego e Farrapos e Charrua e Serra. O jogo mais
parelho, digamos, da última rodada foi entre Charrua e Serra na Sociedade Hípica. Se tinha uma expectativa para esse jogo pelos placares que as equipes vinham demonstrando, pela campanha que as equipes vinham demonstrando, e realmente foi um jogo muito parelho. O Serra saiu vencedor na casa do Charrua, venceu por 26-19 a partida. O Charrua novamente, como havia feito na rodada anterior, conseguiu um ponto bônus defensivo e demonstrou uma melhora quantitativa em relação aos placares e pontos dos jogos do ano passado com essas mesmas equipes. Jogou contra o San Diego e venceu, jogou contra o Farrapos e perdeu de um ponto de diferença, jogou contra o Serra e perdeu também de menos de um try de diferença. Então o Charrua mostra uma evolução desde o ano passado e o Serra se mostra, se não no mesmo patamar do ano passado, com também uma evolução. Ou seja, dessas duas equipes a gente pode esperar muita competitividade e muito trabalho para a equipe do Farrapos, que é a atual campeã e a atual hegemonia do rugby gaúcho. Então, Cata, desculpa. Uma pergunta. Acredita que esse ano essa hegemonia pode ser quebrada? Eu acho que é o ano mais próximo de acontecer isso, Virgílio. Pelo jogo que o Farrapos vem demonstrando, por ter alguns desfalques na sua equipe principal, ele se mostrou um pouco mais acessível para os outros clubes alcançarem esse patamar que o Farrapos está. Os outros clubes também trabalham muito, porque no momento que o Farrapos decolou e distanciou dos outros clubes do Rio Grande do Sul, isso moveu esses clubes para que também se mobilizassem para aumentar o seu nível, e hoje a gente tem um nível muito mais competitivo no Rio Grande do Sul. O Farrapos está na primeira divisão, o Serra participou da final da Taça Tupi no ano passado, perdeu para o Jacareí, que é um grande clube do Brasil. Então o rugby gaúcho está se colocando num patamar dentro do cenário nacional competitivo, e essas outras equipes, Serra, Charrua, San Diego, Centauros e Brumers, buscam esse nível do Farrapos. Eu acho que esse ano, dos últimos anos, é o ano com mais chance da hegemonia do Farrapos ser quebrada. É claro que não vai ser uma coisa fácil, porque é o clube com mais experiência de nível de jogo no Rio Grande do Sul, vem com uma comissão técnica muito forte, com o argentino Colo e o uruguaio Carlitos, que são incontestáveis como treinadores, e eu acho que está perto, principalmente Charrua e Serra já demonstraram que vão dar muito trabalho para o Farrapos. Retomando a quarta rodada, o San Diego, na verdade o San Diego recebeu o Farrapos na casa do Farrapos. Então o San Diego era o mandante do jogo, mas optou por mandar o jogo no Estádio da Montanha, em Bento Gonçalves. Isso porque está com uma certa dificuldade para encontrar uma casa aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e sem ter parcerias públicas ou privadas, e está com uma certa dificuldade, o clube está com essa dificuldade, então optou por mandar na casa do Farrapos o jogo. Isso foi meio um pouco assim diferente, né? Mas aconteceu. E com isso o Farrapos venceu por 53-5. Novamente o Farrapos fez um placar bem elástico. Do San Diego se esperava um pouco mais de resistência, mas acabou por ser um placar bem elástico. O Farrapos fez ponto bônus ofensivo e o San Diego ficou para trás na classificação geral. O Brumers, desculpa. Não, pode seguir, Cata, pode seguir. O Brumers, por sua vez, continua ladeira abaixo, recebeu os Centauros na sua quarta partida e a sua quarta derrota, ainda não conseguiu marcar pontos, nem ponto bônus defensivo, recebeu os Centauros para a primeira vitória da história dos Centauros na primeira divisão. O Centauros, que subiu no ano passado, fez uma campanha que sofreu muitos pontos, derrotas, e esse ano vinha dificultando já para todas as equipes, e aproveitou essa chance de encontrar um Brumers fragilizado e foi até Ivoti para vencer o Brumers por 34-10, inclusive o Centauros conseguindo marcar um ponto bônus ofensivo, né? E essa partida aí mostrou que a gente pode esperar mais o Centauros, e ainda o Brumers tem que tentar se recuperar de qualquer maneira, tá numa curva descendente em relação ao ano passado, onde dificultou muito e fez uma grande Taça Tupi. O Brumers está com muitos problemas no elenco de lesões e, enfim, na comissão técnica também não está bem especificado, bem organizado. O Brumers está fazendo um primeiro turno bem difícil. A gente teve a
o campeonato juvenil. Cata, só interrompendo ali, acha que essa vitória do Centauros foi mais demérito do Brumers do que mérito do Centauros? Não, Virgílio, eu acho que foi um grande mérito do Centauros. O Brumers está numa, digamos assim, a gente não sei se a gente deveria usar essa palavra, mas é uma palavra que caracteriza bem o momento. Está sofrendo uma crise técnica por conta das lesões no elenco, muitas lesões. Estava até a semana passada com 14 jogadores que jogaram ano passado, estavam lesionados, e fora outros jogadores que tiveram que abdicar desse semestre do rugby para seguir a sua vida particular. A comissão técnica do Brumers está desfalcada pela ausência do Gabop, que não continua nesse ano. Então o clube está sofrendo na categoria adulto principal uma reestruturação. Essa é muito parecido com a crise que o Charrua viveu no ano passado. Uma reestruturação, uma reformulação do seu elenco na categoria principal. Esse ano subiram muitos juvenis, então o clube conseguiu se reestruturar. E essa crise provavelmente vai tá chegando no Brumers e pegando muito forte. O clube vai ter que se mobilizar muito para conseguir diminuir os baques que está sofrendo a intensidade desses golpes que está sofrendo nesse primeiro turno. Já o Centauros é uma equipe que vem construindo, vem evoluindo desde que entrou na primeira divisão, perdendo por placares muito elásticos. Foi um clube que arriscou, estava na segunda divisão, muito estabelecido, 2 vezes campeão, e arriscou esse passo maior no ano passado de subir para a primeira divisão. Esse ano fez jogos duríssimos. Talvez alguns placares não demonstrem a evolução que o Centauros tem fisicamente, taticamente e tecnicamente. Então o Centauros tem muito mérito. Eu acredito que não foi uma partida fácil, um jogo fácil, porque o Centauros tem um elenco com qualidade, tem capacidade de fazer esses resultados e cada vez mais enfrentar. A questão do Centauros é que eles vêm de uma cidade, de um polo muito pequeno de população. Ali na região de Lajeado e Estrela, não devem ter mais do que 200 mil pessoas naquela região, em Bom Princípio, enfim. Então é um polo populacional muito pequeno comparado a outros. Por exemplo, o Brumers tem um polo de 500 mil habitantes, mais ou menos. Novo Hamburgo, São Leopoldo, Ivoti, Estância Velha, Dois Irmãos, toda essa região ali do Vale dos Sinos não tem menos que 500 mil habitantes. O Serra de Caxias, com uma população de 400 mil habitantes, mais as cidades em volta, também passa de 500 mil. E assim a gente vai, San Diego e Charrua são da capital, com uma população de região metropolitana de 4 milhões de habitantes. O Farrapos também tem uma certa similaridade com os Centauros, mas é de uma região economicamente forte, que é o Vale dos Vinhedos, ali de Farroupilha, Carlos Barbosa, Bento Gonçalves, também cerca de 300 mil habitantes. Então os Centauros têm essa diferença, ele tem um polo populacional menor do que os outros, e por aí eu acho que tem uma janela de crescimento um pouco menor. Então ele está crescendo dentro da sua janela, está crescendo muito. Campeonato Juvenil agora, Catá. Juvenil, para falar do Juvenil, então a gente teve as partidas de San Diego e Farrapos, a preliminar da partida principal, 49-19 por Farrapos. Charrua venceu novamente mostrando uma superioridade muito grande às outras equipes. Charrua venceu 62-0 contra o Serra. E o Brumers no Juvenil, mostrando que a sua gurizada não desanima, venceu 53-5 os Centauros. A classificação da primeira divisão fica Farrapos 19 pontos em primeiro, Serra segundo colocado 17 pontos, só 2 pontos separam os dois primeiros. Charrua ficou para trás em terceiro colocado com 11 pontos, San Diego em quarto com 8, Centauros em quinto com 5 pontos, Brumers em sexto com 0 pontos, ainda não marcou pontos o Brumers. No Campeonato Juvenil, Brumers com 14 pontos e um jogo a mais, vem na liderança, o Charrua com 2 partidas, uma menos que o Brumers, com 10 pontos, vem na segunda colocação, Farrapos com 2 partidas e 6 pontos, Planalto, 1 partida apenas e 1 ponto bônus, Serra, San Diego e Centauros ainda não pontuaram no Campeonato M19 Gaúcho. Na próxima rodada, Virgílio, agora nas partidas de amanhã, em Bento Gonçalves, a gente tem Farrapos e Serra definindo o campeão do primeiro turno e quem assegurará a vaga na finalíssima do campeonato em 6 de junho, lá no inverno gaúcho, para terminar o campeonato.
Entre essas duas equipes, a gente vai ter a partida principal às 3 horas, às 13h30, 1h30 jogam intermediárias, as equipes intermediárias das duas equipes. Desculpa que aqui eu dei o confronto para o campo da Estádio da Montanha, e o confronto, na verdade, vai ser no campo do Valquírias, na comunidade lá de Anarrec, em Caxias do Sul. Exato. Porque ele cumpre punição ainda do ano passado, né, Cata? Desculpa? Cumpre punição do ano passado, né? O Farrapos e o Serra? Cumprem. Os dois têm uma punição de que o próximo jogo, por ser jogo oficial do Campeonato Gaúcho, teria que ser realizado em campo neutro, né? Por isso que eles jogam lá em Anarrec. Desculpa, eu não lembrava dessa resolução. Bom, o Charrua recebe o Brumers em casa, na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, com uma peculiaridade. O Charrua vai realizar as 3 partidas juvenil, intermediária e principal nesse dia, sendo que o juvenil recebe o Planalto, porque o Planalto, como joga a segunda divisão na equipe adulta, então ele tem que remanejar os jogos do juvenil para algumas ocasiões, e o Charrua recebe o Planalto ao meio-dia na categoria juvenil, a 1h30 intermediária e às 3 horas a principal entre Charrua e Brumers na Sociedade Hípica Porto-Alegrense, a casa do Charrua aqui em Porto Alegre. San Diego e Centauros jogam no Mundo Nativo, em Gravataí, aqui na região metropolitana, intermediária às 13h30 e principal às 15h30. A gente vai ter esse duelo que define a primeira divisão. O campeão do primeiro turno entre Farrapos e Serra é o duelo mais aguardado. Charrua vem favorito contra o Brumers pela campanha do Brumers. San Diego vem favorito contra o Centauros pela classificação das duas equipes. Na segunda divisão, domingo, Valquírias e Osório em Anarrec, no campo do Valquírias. Guasca e Antíqua às 3 horas na Arena Canadá, em Viamão, aqui região metropolitana de Porto Alegre. Planalto recebe lá em Passo Fundo o Universitário de Santa Maria, um clássico mas um confronto da região oeste do Rio Grande do Sul. Duas equipes que representam aquela região no rugby gaúcho, Planalto e Universitário de Santa Maria. Cata, Desculpa, Virgílio, pode falar. O Leandro Ravizoni, ouvinte do Estação Rugby Clube, manda uma mensagem aqui falando que o campo do Valquírias lá em Anarrec é a capital do rugby gaúcho nesse fim de semana, já que recebe Farrapos contra a Serra e depois recebe o Valquírias recebe o Osório. Exato, vem com 2 dias seguidos de partida. É muito bonito isso, ver que o Valquírias é um clube também em ascensão, vem com essa casa. Eu não conheço ainda, infelizmente, ainda não tive a oportunidade de conhecer. Conheço muita gente lá do Valquírias, pessoal muito envolvido e gente boa, e um clube que pretende crescer como clube, não só como equipe, né? Tem lá uma casinha, uma sede lá do lado do campo, onde eles pintaram, reformaram, tá muito bonito, realmente. Acompanho por fotos e vídeos, mas o campo já é oficial, tem os Hs. Tá muito legal realmente a mobilização dessa equipe lá de Caxias do Sul, ou não sei se preferem chamar lá de Anarrec, né? Porque Anarrec é um distrito muito grande lá de Caxias do Sul. A gente também tem teve os treinos da seleção feminina de rugby juvenil na semana passada. A gente vai ter a segunda divisão agora, Virgílio. Tem a seleção de atletas juvenis para a Academia Unilever de rugby no domingo, né, com a gerência do Mário Carreiras, o Colo, e com o Ismael, que é preparador físico das equipes. Vão fazer uma seleção dos atletas que vão começar a participar da categoria juvenil na Academia Unilever. E a gente também tem a segunda rodada da Liga Sul em Curitiba. Participam lá as equipes gaúchas, o Charrua e o Valquírias. Por enquanto, são essas as confirmadas que eu consegui encontrar aqui. O Serra não vai, Cata? Eu não tenho certeza, Virgílio. Eu estou procurando a informação aqui, mas não consegui encontrar. Eu vou tentar te encontrar e te envio para tu avisar para o pessoal na estação. E daí a gente estamos terminando, então, o resumo do Campeonato Gaúcho do rugby no Rio Grande do Sul. Cata, para finalizar, o teu palpite de amanhã, Condores contra Tupis, Sul-Americano, segunda partida do Sul-Americano. O meu palpite vai está muito influenciado pelo fator passional, emocional. Acredito que o Brasil tem capacidade de vencer, mas a gente sabe que vai ser um jogo muito, muito duro. Acredito que o jogo de chutes do Brasil mostrou que tem a capacidade de fazer contra o Uruguai
vai ser preponderante, vai ter assim da sua maior importância, e mesmo que a gente acredito que a gente não deva esperar um resultado muito largo, né? Mas acredito que a experiência dessa nova geração vai ser o que a gente vai tirar de melhor dessa partida. Placar, vamos colocar então 18 Brasil, 13 Chile. 18-13 é o palpite do Cata, 18 para os Tupis, 13 para os Condors é o palpite do Cata para o jogo de amanhã. O Léo Carniato, lá de Ibaté, São Paulo, colocou Brasil 28, Chile 22. Que sejam feitas as vossas vontades. Com certeza. E a gente está palpitando com uma margem de diferença bem parecida, né? Ele colocou 6 pontos, eu coloquei 5 pontos, então a gente sabe que não vai ser fácil. Talvez seja até menos que isso. Perfeito. E o Murai, nosso ouvinte lá de Caxias do Sul, presidente do Serra, acaba de confirmar a participação do Serra na Liga Sul. Catá. Tá certo. Obrigado, Murai. Realmente eu falei nessa informação, não consegui pegar a tempo aqui. E parabéns também para o Serra, que tem um trabalho de desenvolvimento da categoria feminina. Na verdade, nem é desenvolvimento, é uma equipe estabelecida já no cenário feminino, né, brasileiro. E o Murai deve estar ansioso com o jogo de amanhã, viu? Porque afinal pode ser, né, o jogo que vai definir o primeiro finalista. É a final do primeiro turno, Virgílio. Não tem como falar diferente, realmente. É a final do primeiro turno. Eu joguei contra o Serra na semana passada. O Serra conseguiu colocar um ritmo muito acelerado no primeiro tempo contra o Charrua, fez 4 tries no primeiro tempo. Depois dos 4 tries do Serra, o Charrua fez um try ainda no primeiro tempo, e no segundo tempo o Serra diminuiu o ritmo e o Charrua conseguiu fazer 2 tries. Então a diferença ficou ali em 7 pontos, por isso que não foi... O Serra acabou marcando ponto bônus ofensivo, né, e o Charrua defensivo. Mas o que me chamou muito a atenção foi o ritmo acelerado do primeiro tempo, assim, dos primeiros 20 minutos que o Serra colocou no jogo. Foi uma intensidade muito, muito grande. Tem ali os jogadores mais experientes que sabem dar um ritmo, acelerar o ritmo na hora certa, envolvendo poucos jogadores nas formações, um jogo muito aberto no campo. Realmente vai ser um duelo. Nos últimos 2 jogos que eu joguei contra Farrapos e Serra, desculpa, as duas equipes, se jogarem o que eu vi jogar, vão fazer um duelo muito parelho, muito, muito, muito parecido. Cata, muito obrigado pela tua participação. Desculpa interromper. Aqui o Murai colocou não me quebra ao vivo. Não posso reclamar, tá meu chefe. A hora que tu quiser, tu interrompe. Tá, e o Murai coloca aqui que ele é ex-presidente e não me quebra ao vivo. Tá certo, Murai. Cata, desculpa interromper o teu almoço aí no Majestic, no terraço do Majestic, tua desgustação de caviar e veve clicou aí, tá? Certo, eu te levo um vinho aqui, Virgílio. Maravilha, Cata, um bom trabalho gravata, aí. Cara, tá comigo até agora, tem que te entregar essa gravata. Ah, é? No sábado, dia 9, lá na cobertura do jogo da seleção, eu te levo. Ah, perfeito, cara. Então a gente vai se falando. Então até lá, então. Ó, semana que vem volta aqui pro Correspondente Oval, na semana que vem? Com certeza. Segura um pouquinho, só tem que terminar com a nossa frase de sempre. Fica na estação, porque a estação é cultura de rugby. É isso aí, Cata. Um abraço, Rogério. Um abraço, Virgílio. Grande abraço. Tá aí, Felipe Aguiar, o Cata, fica na estação, porque a estação Rugby Clube é cultura de rugby. Legal, hein, Rogerão? Muito bacana isso aí. Tá, então, portanto, as notícias do rugby do Rio Grande do Sul, com o Felipe Aguiar no seu Correspondente Oval, ele que está colocando o resultado de amanhã: Condors 13, Tupis 18. O Léo Carneato, lá de Ibaté, São Paulo, colocou Brasil 28, Chile 22. E vocês? Qual é o palpite de vocês para o segundo jogo dos Tupis amanhã, lá em Santiago, no Chile? Tupis ou Condores? O que vai dar amanhã? Então mandem seu palpite aqui para o Twitter, @rugbyclube, #cultura de rugby, ou então para o e-mail rugbyclube@globomail.com, ou se preferirem, mandem SMS ou WhatsApp para o DDD código de área 51 8223 4805 51 Porto Alegre 8223 4805, com os custos de acordo com a tua operadora. E a gente segue aqui com a Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. Estação Rugby Clube. Bom, pessoal, e amanhã os Tupis fazem o segundo jogo no Sul-Americano. Semana passada foram derrotados pelos uruguaios em Montevideo, no estádio Charrua, e amanhã o jogo é contra a seleção chilena. Semana passada foi 48-9 para os terros, com um parcial de 18-9 no intervalo. Os Tupis impressionaram todos com um desempenho impecável até mais ou menos 20 minutos da segunda parte,
quando apenas perdiam por 18-9. Claro, sofreram alguns pontos no início do segundo tempo, mas o importante é que no intervalo terminou apenas 18 para os Teros, 9 para os Tupis, com 3 penais convertidos pelo Grilo. E amanhã o jogo é diferente, é outra história, página virada, é uma nova página, é um jogo contra a seleção chilena. Rogério Barbosa, vamos aos últimos resultados, aos últimos placares dos Tupis contra os Condores na história? Vamos lá, começando com um resultado do ano passado, 26 de abril de 2014, na cidade de Barueri, o Brasil enfrentou o Chile e venceu pelo placar de 24-16. No ano anterior, em 27 de abril de 2013, pelo Sul-Americano lá em Temuco, no Chile, os chilenos passaram pelo Brasil pelo placar de 38-22. Em 20 de maio de 2012, o Brasil foi a Santiago e perdeu para a equipe chilena por 19-6. Já no Sul-Americano de 2011, em Porto Iguaçu, aos 14 dias do mês de maio daquele ano de 2011, o Brasil foi derrotado pelo Chile por 25-6. Em 16 de maio de 2010, novamente em Santiago, o Chile venceu a seleção brasileira pelo placar de 31-8. 25 de abril de 2009, em Montevidéu, o Brasil levou um vareio do Chile por 78-3. 13 de outubro de 2005, jogo realizado em São Paulo, o Brasil perdeu para a equipe chilena por 57-13. No Sul-Americano de São Paulo em 2002, no dia 13 de abril, Brasil 6, Chile 46. Em 4 de setembro de 1993, a seleção brasileira foi a Santiago e perdeu para a equipe da casa por 35-26. E os Tupis receberam os chilenos em 21 de setembro de 91 em São Paulo, perdendo por apenas 7 pontos, 23 para o Chile, 16 para o Brasil. Em 14 de outubro de 1989, já faz tempo, em Montevidéu, no Uruguai, a seleção chilena venceu mais uma contra a seleção brasileira, 49-20. Nesse dia, 14 de outubro de 89, foi exatamente o dia da fundação da Confederação Sul-Americana de Rugby. Bom, pessoal, se vocês vasculharem na história, vão encontrar que o Brasil venceu o Chile em 1981 por 13-9. 13 para o Brasil, 9 para o Chile, esse jogo que foi realizado no SPAC, mas o Chile foi representado por uma seleção do sul do Chile. Então não era a seleção de todo o país do Chile, então foi apenas um jogo contra a seleção do sul do Chile. Mas essa vitória consta aí nos arquivos da World Rugby, da antiga International Rugby Board. E para esse jogo de amanhã, a expectativa é muito grande, Rogério e amigos ouvintes do Estação Rugby Clube. Por quê? Porque a prioridade dos chilenos é o Brasil, não é mais o Uruguai, não é mais o Paraguai. O Paraguai, para eles têm que vencer obrigatoriamente, mas a prioridade desse ano, dessa temporada 2015, desse sul-americano, é vencer os Tupis. Por quê? Por conta do revés do ano passado, por conta do 24-16, que o Rogério muito bem colocou lá em Barueri, que o jogo que foi dia 26 de abril do ano passado. E por isso, sobre esse jogo e sobre essa prioridade que são os Tupis na campanha chilena, a gente conversou com os jogadores dos Condores, da seleção chilena. O abertura, o Cristian Oneto, que joga no Cobs, o Craig House Old Boys, e o Matias Cabreira, que é o 8º, que aí ele joga no Old Boys. Vamos ouvi-los. Ya estamos muy bien afiatados con mira a este partido de Brasil. Tuvimos la gira a Uruguay que nos unió mucho como equipo. En combinación con algunos viejos como yo, pero encuentro que hay gente muy motivada, el equipo técnico está con una mira bastante positiva y creo que comparto mucho con su visión, que justamente es jugar mucho. Sí, en el mediano plazo lógicamente es el objetivo, pero yo te diría, hoy día lo que nosotros estamos pensando es poder ganarle a Brasil y demostrar que lógicamente nosotros sí tenemos más historia y más rugby y más juego que ellos. Nosotros tenemos que mirar ya a largo plazo, ir paso a paso y justamente hoy en día el desafío no es Brasil, no es Paraguay, no es Uruguay, no es Paraguay, es nuestro primer equipo que es Brasil, que justamente el año pasado nos ganó. Tá aí, portanto, o Cristiano Neto e o Matias Cabreira. O Cristiano Neto que é a abertura e o Cabreira que joga de 8º. Bom, pessoal, e os 9 pontos do Brasil, os 9 pontos dos Tupis no jogo passado lá em Montevidéu foram marcados pelo Rafael Morales, o Grilo. O apelido dele é Grilo, ele que converteu, que guardou os 3 penais para os Tupis. O Grilo que fez uma final de Super 10 ano passado impecável. Guardou inúmeros penais e drops lá para o São José naquela final contra o Curitiba. E ontem à noite a gente conversou com o Grilo numa entrevista exclusiva para o Estação Rugby Clube. O Grilo que estava na concentração
dos Tupis no Hotel Diretor em Vitacura, na capital chilena. Vamos agora ouvir a entrevista com o Grilo, que tem um pé calibradíssimo aí. Como foi o Brasil no jogo contra o Uruguai? Você converteu 3 penais, mas o jogo foi até aos 60 minutos, até os 20 minutos do segundo tempo, bem parelho. O que aconteceu nos 20 minutos finais, Grilo? No primeiro tempo a gente fisicamente conseguiu segurar o Uruguai na defesa, conseguimos ganhar uns penais em cima deles, e chegou o segundo tempo, nosso time caiu fisicamente. Aí eles conseguiram jogar em cima disso e conseguiram fazer os pontos. E teve alguma recomendação com relação à parte física para o jogo contra o Chile? Qual foi o que vocês têm trabalhado de sábado passado até agora? Pressionar bastante na defesa. Igual nós pressionamos contra o Uruguai no primeiro tempo, temos que pressionar bastante o time do Chile e atacar muito e conseguir a vitória. Qual foi a impressão que vocês tiveram do Uruguai, Grilo? A preparação deles está muito intensa. O que vocês sentiram da seleção uruguaia, que é uma seleção classificada já para a Copa do Mundo desse ano na Inglaterra? Cara, eles estão bem. Acho que a seleção que eles jogaram, o time que eles jogaram contra a gente, não era o time principal mesmo que vai para a Copa. Mas acho que eles estão bem, cara. Eles estão treinando bastante e os caras são bem fortes. Não, eu imagino, Grilo, eu imagino. E essa sua eficiência na cobrança de chutes, qual que é a sua rotina de treinamento? É uma coisa que você treina bastante e há muito tempo? Como é que você lida, como é que você trabalha essa sua eficiência tão bacana com chutes? Cara, comecei a treinar chute no ano passado. O ex-treinador de São José, ele me motivava bastante para treinar. O Paulo Gonçalves? Isso. E, cara, e com a ajuda dele, cara, todo dia eu treinava. Aí eu continuei com esse costume, né, de todo dia tá treinando, todo dia antes do treino, né? Tá indo lá treinando 1 horinha assim, chute pros paus, drop, tudo quanto é chute. Aí tô colhendo bons frutos, né? Não, sem dúvida alguma, os frutos estão sendo muito bons mesmo, Grilo. Grilo, e pro jogo de amanhã, pro jogo de sábado contra o Chile? Os chilenos disseram em entrevistas que o Brasil é a prioridade. Como é que vocês estão encarando o jogo contra o Chile e como é que você especialmente está encarando esse jogo de amanhã, de sábado contra o Chile? Cara, vai ser um jogo bastante duro. Imagino mesmo que eles vão vir com tudo pra cima da gente, pela gente ter ganho ano passado. Tá engasgado pra eles, você acha? Tá engasgado, Mas a gente vai dar o melhor, sim, vamos pra cima deles e conseguir tentar ganhar, né, de novo. E como é que tá sendo lidar, Grilo, com tão pouca idade aí, mas como é que com tão pouca idade um sul-americano e a responsabilidade de herdar do Fernando Portugal a posição de abertura, ele que foi a abertura da seleção de 15 por muitos anos, como é que tá sendo herdar a camisa 10? Cara, é bastante pressão, assim, né? Eu me sinto bastante pressionado, muita responsabilidade. Mas eu sou muito calmo, cara, e tento dar o meu melhor dentro de campo e tentar levar o Brasil aí pra frente, né? Pra cima. E vocês acreditam na vitória contra o Chile, Grilo? Ah, sim. A gente está bem ansioso para jogar contra o Chile e conseguir a vitória. Perfeitamente. E aí, ansioso também para o jogo em casa contra o Paraguai em dentro, ou vocês pensam primeiro só no Chile? Tá no Chile, né? Um de cada vez. Não pode pensar em muita coisa, assim. E como é que tá a temperatura em Santiago, Grilo? Tá muito frio, tá seco, tem chovido? Como é que tá o tempo aí em Santiago? Como é que vocês têm lidado com o clima? Ah, tá de dia assim, cara, tá bem calor. Noite que tá esfriada, mas aqui dentro é quentinho. Aí lá fora é bastante frio e um tempo seco, né?
de dia. A garganta fica seca aqui. Tá ruim. Tem que se tratar bem. E a atividade de sexta-feira, alguma coisa especial programada? Tem o Captain's Run também. Qual que é a atividade de sexta-feira? Nós vamos pro campo fazer o Captain's Run. E depois eu não sei, cara, não passaram nada pra gente ainda, só isso. Então só na atividade de sexta-feira mesmo, só o reconhecimento do gramado. Perfeitamente, Grilo. Eu quero muito agradecer os minutinhos aí para o Estação Rugby Clube, aqui para a Rádio Estação Web. Um grande abraço para você, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua eficiência no chute e pelo seu contributo com a seleção. Um bom descanso aí, um excelente jogo amanhã. A gente está muito na torcida por vocês e conta com toda a nossa força aqui de todo o Brasil para os Tupis aí no Chile. Cara, é um prazer falar com você e obrigado pela torcida aí. Tá aí, portanto, Rafael Morales, o Grilo, abertura do São José, abertura também dos Tupis, falando sobre as expectativas para o jogo de amanhã lá em Santiago contra a seleção da casa, a seleção chilena. O Santiago que tem feito hoje, por exemplo, a máxima lá bateu os 30 graus e o jogo amanhã começa às 5 da tarde na hora local, 6 da tarde pelo horário de Brasília. O Fabiano, do Rock Rugby Itapeva, estava com dúvidas, hein? E o jogo vai ser transmitido por sinal pela internet, pelo canal do Comitê Olímpico Chileno, cdo.tv, www.cdo.tv. Vai ser transmitido o jogo pelo sinal de internet do canal do Comitê Olímpico Chileno. Entretanto, pelo Twitter também do Portal do Rugby, @Portal do Rugby, vocês poderão acompanhar os resultados em tempo real, uma vez que o HP, o Daniel Venturoli, estará lá em loco, no Parque Mauída, em La Reina Grande, Santiago. Então, o canal cdo.tv, canal do Comitê Olímpico Chileno, www.cdo.tv, vai transmitir o jogo pelo sinal da internet, e o Portal do Rugby, através do Twitter, estará lá também, já que o HP, o Daniel Venturoli, estará lá no Parque Mauída, em exclusivo para o jogo de amanhã. Condores contra Tupis, 5 da tarde, hora local de Santiago, 6 da tarde pelo horário de Brasília, e a Confederação Sul-Americana de Rugby designou como árbitros um trio uruguaio, Alejandro Longres, e de auxiliares Francisco Gonzalez e Francisco Peixe. O quarto árbitro é também o uruguaio Inácio Cage, e o quinto árbitro, que é o Television Match Official, é o chileno Juan Schumacher. Então, o trio de jogo de arbitragem é composto pelos uruguaios Alejandro Longres e assistentes auxiliares Francisco Gonzalez e Francisco Peixe. Amanhã, 5 da tarde, 5 da tarde, hora local de Santiago, 6 da tarde pelo horário de Brasília, o segundo jogo do Tupi no Sul-Americano. Tupis contra Condores, Chile contra Brasil, toda a nossa torcida. E vocês, o que vocês acham que vai dar o jogo de amanhã? Mandem aqui o seu palpite pelo nosso Twitter, @rugbyclube, #cultura de rugby, ou para o e-mail rugbyclube@globomail.com, ou se preferirem também pelo DDD, código de área 51 8223 4805 8223 4805. SMS ou WhatsApp com custo de acordo com a tua operadora. Mandem seu palpite pra gente. A gente quer saber quais são as expectativas dos torcedores para esse jogo de amanhã tão importante para o rugby nacional, já que no ano passado os Tupis venceram o Chile. Esse ano tem que se manter escrita, tem sim, e vamos ficar na torcida para que se mantenha, para que o rugby nacional continue em franca evolução, e por isso esse resultado é importante, para dar uma animada, para animar e para trazer aquele grande exemplo para todos os rugbyers de todo o Brasil, para que a gente siga um motivo a mais aí para nos animar e seguir levando o rugby Brasil afora. A gente vai agora, pessoal, para um rápido intervalo, não saia daí, tem mais Estação Rugby Clube pela frente, tem Pátio Lusitano, tem Estação Paulista, tem Tacho Mineiro, não saia daí porque Estação Rugby Clube é a cultura de rugby. Rádio Estação Web.
A Lei Maria da Penha é uma grande conquista na luta pelo fim da violência contra as mulheres. Agora, a mulher vitimada tem mais proteção e direitos. Violência contra a mulher não é só agressão física, não. Discussões, humilhações, constrangimentos sociais e psicológicos e quebra-quebra dentro de casa também são crimes. Conhecer e divulgar a Lei Maria da Penha é um dever de todas as pessoas. Está na lei, exija seus direitos. Lei Maria da Penha. Eu sou Cissa Guimarães e assumi essa luta. Uma vida sem violência é um direito das mulheres. Dicas de trânsito. Calçadas. Não estacione em cima de calçadas. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e acostamentos só poderá ocorrer para entrada e saída de garagens ou áreas especiais de estacionamento. A calçada é território de pedestre. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Alô, papais, aqui é o Raul Gil, quero falar com vocês sobre uma fase muito importante da vida dos nossos filhos, a educação infantil. É essa fase que a criança começa a descobrir o mundo, amplia seus conhecimentos, envolve a capacidade de aprender, inicia convivência com outras crianças, começa a fazer escolhas, aprende a se expressar e a saber o que gosta e o que não gosta. Mas é importante lembrar que a creche e a pré-escola não substituem o papel da família na educação dos filhos, gente. Dar amor, carinho, atenção, ensinar valores, participar do dia a dia da escola são tarefas nossas, dos pais. Participe da educação dos seus filhos desde o comecinho. Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Muito obrigado por estar junto com o movimento Todos pela Educação, com o Unicef e rádios de todo o Brasil. Rádio Estação Web. Estação Rugby Clube. É o terceiro maior evento esportivo do planeta. 20 países, 13 estádios, 48 jogos, um campeão. Copa do Mundo de Rugby é na Rádio Estação Web. Estaremos na Copa do Mundo desde a Inglaterra para compartilhar com você, ouvinte, todo o universo do rugby em nível mundial. Presença de um correspondente exclusivo. Todos os detalhes, entrevistas, a atmosfera. Cobertura nos programas Drop Estação Rugby Clube, nas segundas e quintas às 4 da tarde. E no Estação Rugby Clube, toda sexta à 1 da tarde. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. Patrocínio Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Leite Milk Sul, um produto Gran Sul Alimentos, qualidade no seu dia a dia. Cultural Way, intercâmbios especializados. Aprenda inglês e jogue rugby. Acesse culturalway.net. Ronco Lindo Auto Center, seu carro merece o melhor em peças e acessórios. Atendimento em todo o Rio Grande do Sul. 0800 75 mil. Copa do Mundo de Rugby na Rádio Estação Web. É cultura de rugby. 2h mais 3 minutos, voltamos ao vivo, mais ao vivo do que nunca aqui pela Rádio Estação Web. Fica na estação porque a Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Mandem sua mensagem pelo nosso Twitter, @Rádio Estação Web, ou @rugbyclube, hashtag cultura de rugby, pelo facebook.com também, facebook.com/Rádio Estação Web ou facebook.com/Cultura Rugby Clube. Visitem nosso site rugbyclube.com.br. Agora, se vocês quiserem, os nossos podcasts estão disponíveis em soundcloud.com/Rádio Rugby Clube. Ou, se preferirem, interajam conosco pelo e-mail rugbyclube@globemail.com ou por DDD ou por SMS ou WhatsApp
DDD 5151 Porto Alegre 82234805. A gente quer saber, o Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, quer saber. Amanhã tem Tupis contra Condors, segundo jogo do Brasil no Sul-Americano. O que você acha que vai acontecer nesse jogo? Quem você acha que vai ser o vencedor dessa partida tão importante para o rugby nacional? Brasil ou Chile? A gente quer saber a opinião da torcida. Então interajam conosco pelo Twitter, @rugbyclube, #cultura de rugby, facebook.com/cultura rugby clube, ou então por SMS ou WhatsApp 51 código de área 8223 4805. Tem mensagem do Alberto Costa aí, né, Rogério? Tem mensagem do Alberto Costa, direto da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Ele e as suas 44.812 camisas. Sensacional. Né? Ele tem uma coleção imensa lá. Ele avisa que agora joga pelo Arcanos Rugby. Foi contratado então pelo Arcanos, Alberto. Pagaram então teu passe aí, valor altíssimo. Agora o Alberto que mudou de... Olha, só pode... Já cadastrou no CNRU. Então brasilrugby.com.br/CNRU. Tem que mudar o time lá, e só pode uma transferência por ano, hein, Alberto? Antes era outro, agora é Arcanos, agora só ano que vem, hein? Então, ó, juízo aí, hein, Alberto? Agora constrói uma boa história aí no Arcanos e difunda o rugby como você sempre fez. E agora a gente vai pro Quiz Sulbec. Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby. Acesse sulbec.com.br. Em nome da Sulbec, a marca dos apaixonados por rugby, um grande abraço pro Aldo Tamagozuco, pra Sheila, pra Mayumi. Acessem o site sulbec.com.br, façam lá o pedido de uniforme do seu time, visitem a loja virtual. Sulbec foi, e sempre será a marca dos apaixonados por rugby. Quiz Sulbec. Vocês viram, Rogerão? Já tem gente mandando resposta aqui e algumas respostas certas, algumas respostas parcialmente corretas, tá? O Quiz Sulbec da semana ele quer saber, e lembrando a todos que o Leonardo Carniato foi o vencedor do Quiz Sulbec na semana passada também, e o Manolo Schiaffino também acertou as vezes em que o Canadá venceu a França no rugby de 15. Uma vez pela Copa Churchill nos anos 90 e outro foi num amistoso no início dos anos 2010. Agora o Quiz Sulbec quer saber em Copas do Mundo, ou seja, em jogos do Mundial, qual foi o jogador que mais guardou drop goals em um único jogo? Que jogador acertou mais drop goals em apenas uma partida? Quantos drops e contra quem? Ou seja, repetindo, em um jogo de Copa do Mundo, que jogador guardou mais drop goals, converteu mais drop goals? A gente quer saber que jogador é esse, qual jogo e qual Copa do Mundo isso aconteceu. Sabem? Então mandem suas respostas aqui ao vivo para o DDD código de área 51 82234805 em formato de SMS ou WhatsApp, para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou então para o Twitter @rugbyclube #cultura de rugby. Participem, concorram. Sulbec é a marca dos apaixonados por rugby. Estação Rugby Clube. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. E agora ele que vai trazer todas as notícias lá de Portugal. Temos definições desde Lisboa. Manuel Cabral com o Pátio Lusitano, o rugby português na sua reta final de temporada, ou época, como se diz em Portugal, e um fim de semana de definições lá em Portugal. É por isso que agora a gente fala com Manuel Cabral em direto ao vivo. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, chefe Virgílio Neto. Boa tarde, chefe Rogério Barbosa. E boa tarde a todos os que escutam e acompanham a estação de cultura de... Parece que tem uma conexão com o Manuel hoje, está um pouco complicada. A gente vai tentar restabelecer aqui a conexão com ele. O sinal vai e volta lá para o Manuel. Mas a gente segue aqui com mais informações dentro do Estação Rugby Clube. Já já a gente volta com o Manuel Cabral, que vai nos contar sobre quantas anda o rugby português. A gente vai agora rodar o Tacho Mineiro com o Felipe Fraga. Estação Rugby Clube. Oh, Minas Gerais. Tacho Mineiro. Oh, Minas Gerais. Boa tarde, amigos do Estação Rugby Clube. Diretamente das Montanhas das Alterosas, quem fala é Felipe Fraga, trazendo o Tacho Mineiro, o que de melhor acontece no rugby de Minas Gerais. Deixando um abraço a todos os ouvintes que colaboram aí, deixando um efusivo abraço à nossa equipe, Virgílio e Rogério, que estão nesse estúdio sensacional da Rádio Estação Web.
aos nossos correspondentes Manuel Cabral, Lucas Eduardo, Fernando Strong, Felipe Cata, que fazem o melhor jornalismo de rugby via áudio de norte a sul do país e também da Europa, claro, que é importantíssimo, né, para divulgação do esporte, para a continuidade do crescimento que só o rugby consegue proporcionar. Então vamos lá, rapidinho, as notícias que tá rolando de bom aí no campeonato, nos campeonatos, né, melhor dizendo, porque a primeira notícia que vem é lá de Uberlândia, onde teve a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Sevens feminino no último dia 18 de abril agora. Foram 6 equipes de 4 agremiações disputando. O BH e o Uberlândia levaram 2 times cada, e o resultado ficou com dobradinha para as alvinegras da capital. BHA, que foi campeão, vencendo por 60-0 o BHB na finalíssima. O terceiro lugar ficou para o Uberlândia, que venceu por 22-5 o Abelhas. O Uberlândia A foi o terceiro lugar. Com isso, as meninas do BH Rugby mostraram e mantiveram sua hegemonia, que tem tudo para levar mais um campeonato nessa temporada do Mineiro de Sevens. Muitas equipes ainda não tiveram condições de entrar na disputa, infelizmente, mas a gente está na torcida para que as próximas etapas sejam entupidas de equipes femininas, porque o rugby feminino mineiro tem um crescimento muito bacana. A gente torce pela volta da forte equipe do Vale do Aço, que infelizmente não está disputando ainda. As meninas do Inconfidência que também jogam, as meninas do Inconfidentes que também jogam. Então, boa sorte à mulherada nas próximas etapas, que tem uma participação mais maciça. Bom, gente, nesse final de semana tem mais uma rodada do Campeonato Mineiro da primeira e da segunda divisão. Vão ser 4 jogos, 3 na primeira, 1 na segunda divisão, iniciando com Montes Claros e BH Rugby. O BH, o líder absoluto do campeonato, visita os Reis do Norte lá em Montes Claros. Um jogo no campo da Unimontes às 16 horas, com a arbitragem do senhor Vinícius Aleixo. O MOC precisa vencer para escapar de uma situação complicada e tem o maior desafio possível que enfrentar o BH, enquanto os Tatus jogam para manter a liderança e garantir praticamente a liderança nessa primeira fase. No campo da Água Limpa em Ouro Preto, às 15 horas, Inconfidentes e Federal disputam para fugir de uma situação de perigo, para fugir do campeonato de acesso, com a arbitragem do senhor Benjamin Neves. Às 15 horas em Ouro Preto, o amarelo ouro aí, ouro e negro do Inconfidentes vai enfrentar os Búfalos, um jogaço. As equipes são de um rugby bem disputado, bem compacto, tem tudo para fazer uma grande partida. Difícil até de apontar o favorito, viu, para ser sincero, mas o Inconfidentes já pegou as pedreiras do campeonato já, e agora vai enfrentar uma equipe um pouco mais nivelada nesse jogo, e tem tudo para conseguir um grande resultado, assim como o Federal Rugby, que estava vencendo o Montes Claros na última partida e vai tentar buscar essa vitória e escapar aí do torneio de acesso. Lá no estádio municipal de Eloy Mendes, às 16h30, o jogo, portanto, começando mais tarde, com a arbitragem do senhor Pedro Vilela. Eloy Mendes e Uberlândia disputam as primeiras posições aí, porque caso o Uberlândia vença, o Uberlândia pode assumir a ponta. E o Eloy Mendes, se vencer, além de ter a chance um pouco mais remota de assumir a ponta, consegue aí se aliviar da derrota que sofreu para o rival Belo Horizonte na última rodada. Então, o duelo entre o segundo colocado do Uberlândia e o terceiro colocado do Eloy Mendes, valendo a garantia de boas posições nas semifinais. Um jogo que pode, inclusive, se repetir. A gente está aí na expectativa do encerramento da primeira fase. Então as equipes já vão se conhecendo, porque muito provavelmente vão estar nas semifinais disputando algumas posições aí. E pela segunda divisão, o Vale do Aço recebe o Nova Lima no campo do Bom Retiro, às 13 horas, com a arbitragem de Paulo Vilela. O Vale do Aço com 2 derrotas, inclusive uma sacolada para o Nova Lima, tem a chance de respirar um pouco, somar 5 pontos e tentar encostar ou até ultrapassar a Inconfidência no número de tries feitos, enquanto a Nova Lima tem a chance de buscar a terceira vitória em 4 jogos, praticamente garantir o título aí da segunda divisão, porque se vencer se vencer o jogo só vai perder o título se sofrer uma derrota muito dura para o Inconfidência, e o Inconfidência vencer o Vale do Aço por um placar muito extenso.
Então o Nova Lima aí tem tudo para praticamente botar a mão na taça nesse jogo. Já amanhã às 13 horas, primeiro jogo de todos de Minas Gerais vai ser esse aí, da segundona. E a gente espera, claro, uma grande partida. O Vale do Aço dessa vez tem um descanso muito grande entre as partidas, entre quase um mês de diferença, ou um mês, não sei se deu, sou Ford, não sou bom de fazer conta não, entre uma partida e outra, e deve ir mais descansado, mais preparado, jogando em casa ainda, para apertar o pé do Nova Lima nesse jogo, que a gente aguarda que seja grandes partidas. Então vamos lá, pessoal do norte de Minas tem Montes Claros e BH, pessoal da região histórica lá de Ouro Preto tem Confidentes e Ufla, pessoal do sul de Minas tem Eloy Mendes e Uberlândia, pessoal do Vale do Aço, região leste, tem Vale do Aço Nova Lima. É rugby no estado inteiro rolando, a bola ovalada e girando nesses campeonatos, que tem tudo para dar certo. Bom, pessoal, na próxima semana eu trago para vocês as novidades, os resultados. E deixo aí um grande abraço a todos. Participem do Quiz Souber, que é a marca dos apaixonados pelo rugby. E apoiem sempre a Cultural Way, assessoria em turismo, que está nos dando essa força aí, a todos os demais patrocinadores. Um grande abraço e até a próxima. Estação Rugby Clube. Estação Paulista. E agora a gente vai fazer uma conexão com Brasília, mas com Brasília ele que vai apresentar o Estação Paulista, Fernando Strongren, com Estação Paulista direto da capital federal, com Estação Paulista. Boa tarde, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Virgílio. Boa tarde, Rogério. Tudo bom? Tudo. Rugby de São Paulo, muito movimentado então, né, Fernandão? Esse fim de semana vai ser cheio de jogo lá. A gente falou que, vocês falaram que ia ter a capital do rugby aí no Rio Grande do Sul nesse fim de semana. E aqui em São Paulo vai ser lá na Arena Paulista, a capital do rugby, com 7 jogos só nesse fim de semana lá na Arena Paulista, dentro do Parque do Trabalhador. 7 jogos só num lugar? Só, imagina o coitado do gramado que vai estar na segunda-feira. Ele vai precisar de um bom tempo para se recuperar depois de tanto scrum, tanto ruck lá na Arena Paulista. Caramba, hein? Quero só ver. Então a meca do rugby de São Paulo é o Parque do Trabalhador, lá no Tatuapé. É o campo da Federação Paulista que ela preparou ali já faz alguns anos e vira e mexe tem rodadas duplas, rodadas triplas lá. E esse fim de semana vai ser muito jogo. No total, vão ser 21 jogos só sábado e domingo. Isso só no 15. O destaque vai ser a estreia da nova divisão adulta, a Série D, que a gente comentou no começo do ano, quando a Federação Paulista veio com essa proposta. E agora foi divulgado o calendário essa semana, com já o calendário completo, vai até o segundo semestre também, né, assim como as outras divisões de acesso do Campeonato Paulista. A Série D vai até, acho que setembro, se eu não me engano, e vai contar com times B de clubes que disputam a primeira divisão estadual, além dos clubes que estão ali buscando se consolidar e crescer no cenário estadual aqui de São Paulo, que é bem, bem amplo, né, dentro desse mercado do 15. Os clubes que vão disputar a série D com um segundo time é o SPAC, o Pasteur, o Band Saracens, o Rio Branco e o Tornados. Bacana. Desculpa? Bacana, muito bom saber disso. Aí também teremos os times que estão ali começando, no caso o Alto Tietê de Mogi das Cruzes e o Tucanos de São João da Boa Vista. Eles estão voltando a disputar um campeonato estadual, né? Eles já participaram de outras divisões de acesso, como o Tucanos é um time antigo da época da Lipar, né? Da Liga do Interior Paulista. O Alto Tietê também chegou a disputar ali no interior. O ano passado os dois times estavam jogando campeonatos regionais. O Alto Tietê disputou a Liga do Vale, estava me fugindo o nome agora. E o Tucanos disputou a Copa Central. O Alto Tietê terminou em segundo lugar o ano passado, perdendo apenas para o São José, os 2 jogos contra o São José. E o Tucanos ficou em terceiro lugar na Copa Central.
do ano passado isso. O Tucanos, Fernandão, permita-me interromper, mas o Tucanos faz um trabalho com a base muito bacana. Eles, por muito tempo, não que priorizaram, mas eles trabalharam muito com o rugby infantil nas escolas lá em São João da Boa Vista, e eles fizeram um trabalho de base nos últimos anos muito bacana. Parece que agora retomaram essa iniciativa, acho que a vontade de poder jogar um campeonato adulto, né? Sim. Voltaram eles. Antes, eles estão trabalhando em São João hoje, mas sempre trabalharam naquela região do norte de Minas, do norte de São Paulo, ali na divisa com Minas. Águas da Prata. Em Águas da Prata, que era da época que eu enfrentei eles na CPI por muitas etapas. CPI, Campeonato Paulista Interior, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, né, Fernando? Do campeonato, é o lado do rugby da sigla, né? Tu tá muito em Brasília, tá acostumado com essa sigla aí, então vamos confundir. Já começa a confundir, já tá... Mas vamos deixar, aqui a gente tá falando da coisa boa, né? Do rugby mesmo. Então, além do Alto Tietê e do Tucanos, então também vão participar o Acauã, que é um time novo lá da capital paulista. Tem feito uns amistosos nos últimos anos, estão crescendo e agora já vão assumir a responsabilidade já de entrar em campo num campeonato de 15, né? O Acauã é uma equipe da Zona Sul de São Paulo, ali de Interlagos. E aí eu já não lembro qual que é a região, mas está falando... além delas, vai ter também a Faculdade de Direito da USP, né? É o Rugby 11, é o nome do clube, que é ligado à Faculdade de Direito da USP. 11. E a Engenharia Mackenzie também vão estar disputando o campeonato. Dos clubes, eu acho interessante a gente destacar, assim, talvez a ausência do São José, que no ano passado enfrentou o Alto Tietê com um time B lá na Liga do Vale. Não sei por que eles não entraram, mas é uma coisa, talvez um dia a gente apontar, ir atrás porque que é essa questão, e também como que vai ficar a Liga do Vale com essa formação da Série D, né? Como que eles vão se desenvolver. O Tucanos também, que disputou a Copa Central, a gente teve outros times da Copa Central também com destaque, como o Raça Rugby Ribeirão, que é um clube bastante tradicional, que poderia também estar ali entrando nessa. O pessoal do Locomotiva, que disputou junto. Os outros times ali, eu acho que era uma oportunidade boa, talvez, de entrar também pela Série D. Talvez seja uma coisa que que eles possam pensar para o ano que vem, ver como que vai ser esse campeonato. Que também vai ser muito interessante, Virgílio, na minha opinião, por você vai trazer, por exemplo, mesmo sendo time B de grandes clubes de São Paulo, eles têm uma qualidade muito alta. E às vezes esses times que estão começando vão enfrentar algumas equipes com um nível maior até do que eles enfrentariam talvez na Série C, alguma coisa assim. Eles vão ter um nível técnico ali de adversário muito alto. E isso é muito positivo pro crescimento do clube, né? É lógico que é meio preocupante às vezes você ter uma derrota muito grande, de um placar muito alto, desanimar, mas é bom também os jogadores e a direção de cada um desses clubes que estão participando, com a equipe principal, tá sempre atenta com o pessoal tá jogando para a série. Para mim ali na comunicação com o Fernandão, esperar o áudio se restabelecer. Enquanto isso a gente coloca uma informação mandada pelo Leonardo Carniato, que ele colocou aqui que a Série D do Campeonato Paulista vai até outubro, assim como as outras divisões, com exceção, é claro, da Série A do Campeonato Paulista. Então, portanto, a Série D vai até outubro, assim como a Série C, Série B, exceto a Série A. Fernandão lá, que a gente, enquanto tenta restabelecer o áudio com o Fernando Strongren desde Brasília, ele que fala da notícia do rugby de São Paulo, a gente vai passar aqui o que ele tem falado até agora, né? Sobre o rugby ele priorizou aqui a Série D, que é uma nova iniciativa da Federação Paulista de Rugby. Também ele vai falar sobre os campeonatos M19, M17 e um pouquinho da Lopar,
Então ele vai colocar aí um pouquinho da Liga do Oeste Paulista. 2 importantíssimas vitórias em jogos amistosos lá na Argentina. No domingo passado venceram a seleção da província de Misiones por 29-12. Jogando em Posadas, capital de Misiones, venceram Urumi, né, que é a União de Rugby de Misiones, por 29-12. Aí de domingo para segunda eles pegaram um ônibus e foram até Puerto Iguaçu, na divisa ali com na fronteira com o Brasil, né? Porto Iguaçu de um lado do rio, aí tem o Rio Iguaçu e Foz do Iguaçu do outro lado, e lá em Porto Iguaçu jogaram contra o Cataratas Rugby Clube e venceram por 24-10. 2 importantíssimas vitórias dos Touros de Curitiba lá em território argentino. Os 2 jogos na província de Misiones, o primeiro jogo contra a seleção de Misiones, 29-12 o resultado, e na segunda-feira, no dia seguinte, outra vitória aí sim sobre o Cataratas por 24-10. O Curitiba estreia em casa no Super 8, que é a principal competição do rugby nacional, jogando contra o Jacareí, que é estreante no Super 8, estreante na elite do rugby nacional, no dia 27 de junho. Então o Curitiba que fez esses 2 amistosos como preparação para o Super 8, que para eles começa dia 27 de junho em casa contra o Jacareí, equipe debutante na elite do rugby nacional. Bom, pessoal, um jogo amistoso que aconteceu ontem e muito importante foi a seleção uruguaia, que enfrentou em preparação para a Copa do Mundo de Rugby lá na Inglaterra, enfrentou a seleção B dos Estados Unidos. Seleção B dos Estados Unidos que viajou até Montevideo para enfrentar o Uruguai e venceu por 13-3. 13 para a seleção norte-americana, 3 para o Uruguai, num jogo que foi marcado pela intensa chuva lá no campo do Old Christians, em Montevideo. 13 para a seleção norte-americana, seleção B norte-americana, 3 para a seleção uruguaia. Algumas notícias aqui chegando sobre essa partida. Foi bastante disputada, foi bastante intensa, bem parelha logo no primeiro tempo, mas que no segundo tempo valeu muito a preparação física norte-americana e a força física também dos norte-americanos que fecharam o jogo em 13-3. Rogério, a gente conseguiu restabelecer ali o contato com o Fernandão? Ainda não. Tá, enquanto a gente tenta restabelecer o contato com o Fernando, participem aqui ao vivo do Estação Rugby Clube através do DDD 51 82 23 4805, mensagem SMS ou WhatsApp 51 código de área 8223 4805. A gente quer saber o teu palpite para o jogo de amanhã. Condores contra Tupis. É o segundo jogo do Brasil no Sul-Americano. Amanhã às 5 da tarde, hora de Santiago, 6 da tarde, horário de Brasília. A gente quer saber a sua opinião. O que vai ser amanhã? Brasil ou Chile? É um jogaço importantíssimo, hein? Brasil ou Chile? Mandem seu palpite aqui para o Twitter, @Rádio Estação Web ou @rugbyclube, hashtag Cultura de Rugby. Se preferirem também, mandem para o e-mail rugbyclube@globomail.com ou então participem através de SMS ou WhatsApp 51 código de área 8223 4805. Temos também nosso facebook.com/Cultura Rugby Clube. Enquanto o Fernandão não volta, vamos com o Pátio Lusitano, que o Manuel Cabral nos mandou a intervenção, a rubrica do Pátio Lusitano por e-mail, e a gente vai ouvir agora gravado ele, o Pátio Lusitano, com as definições da época que se finaliza lá em Portugal. É com certeza uma casa portuguesa. Pátio Lusitano. Face às dificuldades na transmissão, faço aqui um pequeno registro do que se vai passar em Portugal no final de semana, que é um final de semana de grandes decisões. Começando pela segunda divisão, vamos ter a primeira mão das meias finais do campeonato, que tem a particularidade de pôr frente a frente as 2 primeiras equipas da região norte-centro com as 2 primeiras equipas da região sul-Lisboa. Assim, na Sobreda da Caparica, nos arredores de Lisboa, a Faculdade de Ciências e Tecnologia, segunda classificada da zona, recebe o Guimarães, que foi o vencedor da zona norte-centro. Na Moita da Anadia, que é uma pequena cidade nos arredores de Lisboa, muito conhecida pelo seu famoso leitão assado,
vai a Bairrada receber o Clube de Rugby do Técnico, que é o grande favorito para a vitória final. A segunda mão destas meias finais realiza-se no próximo fim de semana e depois teremos então a final entre os apurados. No que diz respeito ao Campeonato Nacional da Primeira Divisão, disputa-se a final entre o Rugby Clube da Lausanne e o Clube de Rugby de Évora, as duas melhores equipas durante todo o ano, que terminaram a fase de apuramento, respectivamente, na primeira e na segunda posição. O favorito para esta partida é a Lausanne, embora se espere que o Évora dê uma forte resposta e dificulte a tarefa dos beirões. Finalmente, no que diz respeito ao campeonato principal, o Campeonato Nacional da Divisão de Honra, os finalistas são os finalistas do costume. É o Centro Desportivo Universitário de Lisboa, o CDUL, e o Grupo Desportivo de Direito, também de Lisboa. As duas equipas ficaram nas duas primeiras posições na fase de apuramento e depois, nas meias finais, o CDUL derrotou a Agronomia por 28 e o Direito venceu o Técnico por 41-12. É mais um grande embate. O vencedor, não se pode fazer uma previsão em relação a quem será o vencedor. No entanto, é interessante registrar que das 9 épocas em que o campeonato foi decidido no sistema de play-off, apenas uma vez aquela equipa que venceu a fase de apuramento acabou por vencer o campeonato. O ano passado o Direito ficou em primeiro lugar na fase de apuramento e depois perdeu na final contra o CDUL, que tinha ficado no primeiro lugar. E este ano vamos ver o que acontece. O CDUL fez uma época brilhante, terminou no primeiro lugar. O Direito não fez uma época tão boa, acabou na segunda posição, mas pode ser que agora na final se dê uma reviravolta e o Direito conquiste a sua conquiste o seu 10º título nacional. O CDUL é a equipa portuguesa que tem mais títulos, soma 19 e vai tentar o 20º título. Em relação a outras atividades, os sub-19 de Portugal vão disputar o Europeu de Sevens da categoria em Vichy, na França, depois de no ano passado terem ficado em terceiro lugar, perdendo com a França nas meias finais e derrotando depois a Polónia na discussão do terceiro lugar. Este ano Portugal vai defrontar na primeira fase, na fase de grupos, a Bélgica, Israel e a Dinamarca, e aguarda-se com curiosidade para saber se houve ou não uma evolução no escalão em termos de Sevens em Portugal. E pronto, por hoje é tudo, rapidamente, para que a gravação possa chegar a tempo. Um grande abraço para todos, despeço-me da nossa audiência, despeço-me do Fernando Strongren, do Filipe Fraga, do Filipe Aguiar, desejando a toda a audiência muito rugby e que se divirtam a jogar, a pitar, dirigir, treinar ou assistir ao nosso desporto. Até a próxima semana. É isso aí, valeu Manuel Cabral, que chegou muito em tempo aqui a sua rubrica do Pacho Lusitano. Muitíssimo obrigado pelo empenho, pelo compromisso, não com o programa, mas sim com os ouvintes assíduos da sua rubrica e aqui do Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby. A gente vai tentar restabelecer o contato com o Fernando Strongren, o Fernando que está em meio às fortes chuvas que atingem a capital federal nesse momento, começaram a atingir logo quando caiu a conexão. Quando começou a cair a conexão ali do Skype do Fernando Strongren, foi quando começaram as grandes e fortes, intensas chuvas ali no Planalto Central. Vamos ver se deu certo. Não deu certo. Então o Fernandão volta para a próxima semana, trazendo mais notícias, mais informações aqui do Rugby Paulista, aqui no Estação Rugby Clube. Só para completar aqui, o Léo Carniato fala: jogar uma competição oficial ainda é muito caro, principalmente quando se tem que viajar bastante. Então as dificuldades nas viagens não são baratas. Então se desenvolver mais equipes, se trabalhar, assim como o Manuel Cabral falava no programa passado, né, que
As federações elas têm que ser mais fortes e não só colocar tudo na mão da CBRU, elas têm que trabalhar a fim de que surjam núcleos de rugby em várias cidades do estado todo para que as competições regionais sejam fomentadas e assim o número dessas viagens seja aumentado também, só que viagens curtas que não são tão caras, o deslocamento é muito caro. Então o Leonardo Carneato fala muito bem aqui que jogar uma competição oficial ainda é muito caro, principalmente quando se tem que viajar bastante. Então imagina uma equipe cruzando o estado para jogar. Imagina em Minas Gerais, uma equipe que sai de Juiz de Fora vai jogar em Uberlândia, de Montes Claros para jogar em Eloy Mendes, Montes Claros quase Bahia, Eloy Mendes quase divisa com São Paulo. Então é muito complicado e é muito custoso poder operacionalizar toda essa situação, pessoal. Então ele coloca aqui, muito bem colocado, e o Léo completa aqui, ele diz: por isso mais times do interior ainda não figuram tanto no Paulista, em função das grandes viagens. Os clubes da capital sim figuram porque não tem que se deslocar a grandes distâncias. Em contrapartida, os clubes do interior nem tanto. E o São José Rugby Clube aconteceu esse procedimento lá no Vale do Paraíba. O São José começou ali, foi o primeiro clube do Vale, mas com o tempo de jogadores do São José nasceu o Jacareí, nasceu o Taubaté, nasceu o Pindamonhangaba, nasceram outras várias equipes ali da região que contribuíram muito para o desenvolvimento do rugby do Vale do Paraíba e para a competitividade das equipes de lá. Rogério Barbosa, desculpa. Virga, não só chegando uma mensagem agora do Marlon, do bairro Alto Teresópolis, em Porto Alegre, aqui ouvindo a programação, e ele pergunta como resolver justamente esse problema de uma distância entre outra para jogos entre equipes de rugby. Olha, Marlon, a solução que eu vejo mais a curto prazo e acho que a mais eu acredito, não, modéstia à parte, acredito que a mais que tem mais bom senso é as federações se fortalecerem também a fim de que criem-se núcleos de rugby em cidades menores, para que desses núcleos de rugby surjam equipes, surjam clubes de rugby nessas cidades menores, para que existam mais jogos, que venham a haver mais jogos e que as distâncias entre essas equipes de locomoção, de deslocamento para esses jogos seja menor e esse deslocamento seja mais facilitado. Com isso, a gente cria mais jogos, mais finais de semana com jogos, mais hábito das viagens, mais uma cultura maior de rotina de viagens maior, rotina de jogos maior, e os jogos eles desenvolvem o rugby não apenas do clube, mas da cultura de rugby em torno de uma partida. A gente treina e joga muito menos do que treina. Então a gente tem um hábito da rotina do treinamento. Mas e o hábito do dia do jogo? Do recebimento, da recepção, do terceiro tempo, do envolvimento do terceiro tempo? Isso ainda é preciso criar. Então eu acho que não apenas o trabalho dos clubes, o trabalho da Confederação Brasileira de Rugby também, mas um trabalho forte da federação. Uma federação forte pode fomentar que surjam núcleos de rugby em escolas, em clubes sociais, em outras instituições esportivas, que podem, desses núcleos, surgirem clubes e equipes, e quanto mais numerosos essas equipes e clubes, mais jogos acontecem e mais ficam curtas as distâncias entre as equipes, e o que facilita e favorece o deslocamento, campeonato, competição, competitividade. Exemplo disso, Serra Gaúcha, exemplo disso é o Vale do Paraíba. Estação Rugby Clube. E agora, em nome da Cultural Way, intercâmbios especializados, aprenda inglês e jogue rugby, culturalway.net. O que tem na TV neste final de semana, Virga? Olha, Rogério Barbosa e amigos ouvintes da Rádio Estação Web aqui no Estação Rugby Clube, fica na estação porque Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Amanhã, sábado, 25 de abril, teremos 4h30 da manhã ao vivo pela Sports Plus, canais 28 ou 228 em HD, National Rugby League. Um jogo entre os Bulldogs e os West Tigers, clássico duelo lá de Sydney, na Austrália. 9h30 da manhã, ao vivo pela TV 5, canal da França, o Top 14, La Rochelle recebe o Toulon. Toulon que está na final da Copa da Europa, do Europeu de Rugby. O Toulon que conquistou na semana passada vaga na decisão. Final francesa, hein? Toulon contra Clermont. Um jogaço, Rogério, um jogaço. Abrindo um parênteses aqui, falando de Copa Europeia. Toulon amanhã contra o La Rochelle pelo Top 14, 9h30 da manhã pela TV 5. 2 da tarde, ao vivo, Stormers contra Bulls pela ESPN+, é jogo do Super Rugby. E o VT às 4 da tarde pelo Campeonato Inglês na ESPN+, Northampton contra Saracens. Campeonato Inglês 4 da tarde pela ESPN+, VT na sequência do ao vivo pelo Super Rugby, Stormers contra Bulls.
No domingão, dia 26 de abril, 1 da manhã, ao vivo, Panthers contra Sharks. Pelo Sports Plus é a National Rugby League. 9h25 da manhã, inédito pela ESPN, o programa da World Rugby TV, que é o antigo Total Rugby. E ao meio-dia e 15, TV Sank, inédito também, o programa da TV Sank sobre rugby, que é o Jour de Rugby. Tudo isso em nome de Cultural Way, intercâmbios de inglês e rugby à sua medida. Una o útil ao agradável. Aprenda inglês jogando rugby em um intercâmbio feito por você e por quanto tempo você quiser. Acesse culturalway.net e contate seus representantes. Estação Rugby Clube. E a gente quer agradecer a sua audiência, o seu carinho, a sua paciência aqui no Estação Rugby Clube, que é a cultura de rugby, e a gente se despede especialmente do Alberto Costa e suas 44.812 camisas, como o Rogerão Barbosa disse, que agora ele joga pelo Arcanos Rugby. Um abraço especial pro Murai, pro Léo Carniato, pro Leandro Ravizoni, pro Guto Senra, pro João Becker. Grande João, parabéns, felicidades aí com seu empreendimento em Ribeirão Preto, a Weird Barrel, da uma choperia que eu tô doido pra ir pra lá. A Isabel, que lá de Bamberg, lá na Alemanha, nos escuta. Ao pessoal da turma de biologia da minha mãe, que tá na audiência, que ela espalhou a notícia. Ao Fabiano do Rock Rugby Itapeva, a todos vocês que escutam o Estação Rugby Clube, que é cultura de rugby dessa sexta-feira, dia 24 de abril de 2015. Rogerão, vamos nessa? Vamos lá. E aí, alguém venceu o Quizleback? Rogério, olha, mandaram respostas, mas eu tô com dúvidas, eu não quero dar resposta, ainda vou consultar. Teve gente que mandou a resposta, teve gente que mandou respostas parciais corretas. Então eu vou checar o certo antes em casa e amanhã não, na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, a gente anuncia aqui no Estação Rugby Clube. Próxima sexta-feira eu não vou estar aqui, então o Rogério vai tocar a ficha, né, Rogério? Vou tocar a ficha, tudo comigo. Então é isso aí. Rogério, um bom fim de semana pra você. Pessoal do Estação Rugby Clube, um bom fim de semana. Fica na estação, porque Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Um grande abraço pra vocês. Reprise-me na próxima... Ah, não. Eu tava acabando sem a frase, Rogério. Falta a frase. Então toca aí a vinheta do Estação Rugby Clube. Estação Rugby Clube. Eu ia me esquecendo, porque em nome do Portal do Rugby, as frases do rugby que são pra eternidade. E esta é de Steve Hansen, treinador dos All Blacks, sobre a expectativa para o Mundial. Não basta ser uma das melhores equipes do mundo para ser favorito a vencer a Copa, mas sim a melhor equipe. Estação Rugby Clube. Agora sim, depois dessa frase a gente termina a edição de número 77 do Estação Rugby Clube. Amanhã, sábado, reprise a partir das 11 da manhã, sempre em radioestaçãoweb.com.br. Nova edição na próxima sexta-feira, sob o comando do Rogério Barbosa, a partir da 1 da tarde. O programa teve os trabalhos de Virgílio Neto, Rogério Barbosa, Manuel Cabral, Felipe Fraga, Fernando Strongren e Felipe Aguiar, o Cata. Estação Rugby Clube, um programa que leva com mais simplicidade e de imediato o rugby até você. Fiquem com a programação da Rádio Estação Web. Um bom fim de semana. Saudações valadas, muito obrigado, muito rugby pra alma. Fica na estação, porque Estação Rugby Clube é cultura de rugby. Rádio Estação Web. A cada dia que passa, mulheres decididas, independentes, bem-sucedidas estão deixando o cigarro. Elas descobriram que os efeitos do fumo no corpo feminino não são nada modernos. O fumo associado ao uso de anticoncepcionais aumenta os riscos de infarto, de derrame cerebral, de câncer de pulmão e causa até infertilidade. No Brasil, 40% das mulheres que morrem de doenças do coração são fumantes. Apague o cigarro. Uma pequena atitude faz a diferença. Por um mundo sem tabaco. Apoio INCA. Realização Seminar. Dicas de trânsito.
Sono, fadiga e direção. Você está morrendo de sono e mesmo assim vai pegar no volante? Acha que tomando um cafezinho ou ouvindo uma música alta não vai dormir na direção? Errado. Sonolento. Você estará sujeito a pequenos desligamentos, com desvios na trajetória do veículo. Não dirija também logo após uma refeição ou de madrugada, quando o nível de energia fica mais baixo. Um cochilo na direção pode ser fatal. Dicas de trânsito para viver mais e melhor. Um serviço Detran RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Produção, Agência Rádio Web. Você que está cursando o ensino fundamental ou o ensino médio, não se engane. Quanto mais o professor incentivar você a estudar, melhor. Todo professor tem que ter um compromisso. Não deixar você sair da sala de aula sem aprender algo de novo. Todo dia tem que aprender um pouco mais. E incentive também os seus colegas a estudar. Lembre-se, enquanto você for estudante, o seu principal compromisso é com os estudos. Portanto, não falte, chegue sempre no horário e respeite o professor e seus colegas da escola. Ajude a criar um ambiente de boa convivência e de aprendizagem. Quando a classe e o professor trabalham juntos, afinados, todo mundo sai ganhando, principalmente a sua educação. Quem se dedica aos estudos tem muito mais condições de ter uma boa profissão, um bom salário e de realizar todos os sonhos. Mas tudo começa agora, sendo um bom aluno. Precisamos de todos pela educação. Educação muda um país. Domingo no Marinha, eu curto, eu cuido. Restinga e Assunção, eu curto, eu cuido. Andar de bicicleta, eu curto, eu cuido. Dar uma banda no Parcão. Porto Alegre que eu amo, cidade que me faz sorrir. Porto Alegre, conta comigo. Curtir é cuidar e cuidar é curtir. Porto Alegre, eu curto, eu cuido. Uma campanha da Prefeitura e de todos os porto-alegrenses. Rádio Estação Web.